Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 21 a 24, o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. E para homenagear esse ser tão especial, fui levado para o início de tudo nas Escrituras. E cheguei à conclusão que, quando nós abrimos as páginas iniciais da Bíblia e voltamos ao relato da criação da mulher, não estamos apenas diante de uma narrativa antiga ou de um registro histórico sobre o início da humanidade. Estamos, na verdade, diante de uma revelação muito profunda sobre o coração de Deus, sobre o valor da mulher e sobre o propósito que o Criador estabeleceu desde o princípio. Este texto é mais do que uma descrição da origem da mulher. Ele é uma declaração divina sobre dignidade, parceria, identidade e propósito. E é muito impressionante perceber que antes da queda, antes do pecado, antes de qualquer ruptura espiritual, Deus já estava estabelecendo princípios sobre relacionamento, convivência e complementaridade. O Criador observa o homem, vê toda a criação funcionando em perfeita harmonia e então declara algo que ecoa através dos séculos. E o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Ou seja, a primeira coisa que o Senhor viu que não era boa na criação. Essa frase revela algo muito profundo. Até aquele momento, tudo que Deus havia criado era descrito como bom. A luz era boa, a terra era boa, os mares eram bons, as plantas eram boas, os animais eram bons. Mas quando Deus observa o homem sozinho, ele declara que algo não estava completo. Não porque o homem fosse imperfeito em si mesmo, mas porque a criação ainda não estava plenamente equilibrada. Deus então decide realizar algo extraordinário. Ele não cria a mulher da mesma forma que criou o homem. Ele não repete o mesmo processo em relação aos demais seres criados. Ele faz algo diferente, intencional e cheio de significado. O texto diz que Deus faz cair um sono profundo sobre Adão. Então o homem dorme e Deus opera. Enquanto o homem descansa, o Criador trabalha. E isso nos ensina algo profundo sobre a maneira como Deus age. Muitas das maiores obras de Deus acontecem enquanto nós sequer estamos percebendo. Sim, muitas das maiores respostas que nós esperamos são preparadas no silêncio, no invisível, no secreto. E ali, naquele momento silencioso da criação, Deus toma uma costela do homem. A escolha da costela não é um detalhe biológico, mas é uma mensagem espiritual carregada de significado. Deus poderia ter formado a mulher do pó da terra novamente, assim como havia feito o homem. Poderia ter criado a mulher de forma completamente independente do homem.
Poderia ter escolhido qualquer parte do corpo humano, mas a Bíblia diz claramente que Deus escolheu a costela. Para entendermos melhor, a costela ocupa uma posição extremamente estratégica no corpo humano. Ela não está na cabeça, no sentido de governar, mas também não está nos pés para que venha a ser pisada. Não está nas mãos para disputar força. A costela está no lado do corpo, próxima do coração. Isso nos ensina que a mulher foi criada para caminhar ao lado, não acima nem abaixo, mas do lado. E mais do que isso, as costelas possuem uma função vital no corpo humano. Elas protegem os órgãos mais importantes do nosso organismo. As costelas guardam o coração, protegem os pulmões e sustentam o processo da nossa respiração. Ou seja, sem as costelas, o corpo humano não teria estrutura suficiente para proteger aquilo que mantém a vida. Agora, um fato interessante é que a costela não aparece, ela não recebe aplausos, ela não é exibida, ela não é notada, mas ela sustenta. E talvez seja exatamente aqui que encontramos uma das maiores lições espirituais deste texto bíblico. Deus escolheu formar a mulher a partir de algo que sustenta a vida de maneira silenciosa. Isso revela algo muito poderoso. Deus valoriza profundamente aquilo que sustenta, mesmo quando não está em evidência. Nós vivemos em uma geração que valoriza muito o que aparece. Nós vivemos em tempos que a sociedade mede valor por visibilidade, por exposição, por curtidas, por reconhecimento público. O mundo moderno é muito barulhento. Ele celebra quem está no palco, quem está nas luzes, quem recebe aplausos. Mas Deus age diferente. Deus continua trabalhando com estruturas invisíveis. Deus continua edificando o mundo através de pessoas que muitas vezes não estão nos holofotes, mas que sustentam aquilo que é essencial. E dentro deste plano divino, a mulher ocupa um lugar extraordinário. Ao longo da história, mulheres têm sido colunas silenciosas que sustentam famílias inteiras. Mulheres que cuidam, mulheres que protegem, mulheres que intercedem, mulheres que choram em oração quando ninguém vê, mulheres que carregam responsabilidades invisíveis, mulheres que mantêm a fé da casa acesa quando tudo parece turvo, escuro. E quantas mães se levantam cedo todos os dias para cuidar de seus filhos sem que ninguém perceba o peso do que carregam? Quantas esposas sustentam emocionalmente os seus lares, encorajando, aconselhando e fortalecendo aqueles que caminham ao seu lado? Quantas mulheres permanecem firmes na fé, mesmo quando enfrentam lutas silenciosas dentro da própria alma? Não são poucas. E isso nos leva a uma conclusão. A costela trabalha em silêncio, mas quando ela se quebra, o corpo sente. Da mesma forma, quando a mulher é ferida, desvalorizada ou ignorada, toda a estrutura ao seu redor sofre. Famílias se fragilizam, relacionamentos se desestabilizam, corações ficam desprotegidos. Por isso, o relato de Gênesis 2 nos lembra que a mulher não é um detalhe do plano de Deus. Ela
não é um complemento opcional. Ela é, sobretudo, a parte estrutural da criação. Quando Deus apresenta a mulher a Adão, acontece algo extraordinário. Adão, que até então havia dado nome a todos os animais, agora se expressa com emoção. Ele diz: esta é, afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne. A emoção estava à flor da pele de Adão. É como se ele estivesse dizendo: agora eu estou completo, agora existe equilíbrio, agora existe companhia verdadeira. A mulher chega não apenas como presença, mas como parceria. Ela chega como alguém que compartilha da mesma essência, da mesma humanidade, do mesmo propósito. E é muito interessante perceber que a primeira poesia registrada na palavra de Deus nasce nesse momento aqui. Pois é, as palavras de Adão formam uma declaração de admiração, de reconhecimento, de honra para com a mulher. Desde o princípio, Deus estabeleceu que o relacionamento entre homem e mulher deveria ser marcado por respeito, por parceria e por unidade. E a Bíblia continua dizendo que, por causa disso, o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso revela que o casamento, no plano divino, não é apenas um contrato social. Não, ele é uma união profunda, espiritual, emocional e física também. Homem e mulher foram criados para caminhar juntos, apoiando-se mutuamente. Mas a história da humanidade segue adiante e, infelizmente, o pecado entra na história com a queda e muitas distorções surgem a partir daí. O relacionamento entre homem e mulher sofre rupturas, a harmonia do Éden é quebrada. E ao longo dos séculos, em muitas culturas, a mulher foi injustamente diminuída, silenciada ou tratada com desrespeito. Mas quando nós olhamos para o projeto original de Deus, percebemos algo muito claro. O Criador nunca projetou a mulher para ser inferior ao homem. Ele a criou para ser essencial. É só lembrarmos da importância da costela no corpo humano. A própria história bíblica revela inúmeras mulheres extraordinárias que foram usadas por Deus de forma poderosa. Mulheres como Sara, que caminhou pela fé. Mulheres como Débora, que liderou uma nação com sabedoria. Esther, que teve coragem de salvar o seu povo. Ruth, que demonstrou fidelidade e amor. E Maria, escolhida para trazer ao mundo o Salvador. Mulheres especiais. E cada uma delas revela aspectos da força, da sensibilidade e da fé que Deus depositou no coração feminino. Por isso, quando nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, não estamos apenas celebrando uma data no calendário. Estamos reconhecendo um valor que nasceu no próprio coração de Deus. Nós estamos, na verdade, lembrando que a mulher foi criada com dignidade, com propósito e com importância. E talvez muitas mulheres que ouvem esta mensagem neste momento carreguem cansaços silenciosos, dores que ninguém percebe. Talvez existam mulheres que se sentem invisíveis, como se ninguém percebesse o quanto elas se esforçam, o quanto elas se dedicam, o quanto elas lutam diariamente. E talvez algumas estejam enfrentando batalhas emocionais, espirituais ou familiares que ninguém conhece. Porém,
há uma verdade que precisa ser lembrada hoje. Deus vê. Sim, Deus vê. Deus vê cada lágrima silenciosa. Deus vê cada coração, ou melhor, cada oração feita em secreto. Deus vê cada gesto de cuidado. Deus vê cada esforço que sustenta vidas ao redor. Voltando para a costela pode não aparecer, mas ela sustenta o coração. Da mesma forma, muitas mulheres sustentam ambientes inteiros com sua fé, com sua força e com sua perseverança. E Deus honra aquilo que muitas vezes o mundo ignora. Por isso, neste dia tão especial, o dia em que nós celebramos o valor da mulher, é tão importante lembrar que o seu valor não vem da opinião das pessoas, não, nem da aprovação da sociedade. O valor da mulher vem do fato de que ela foi criada pelas mãos de Deus. Foi Deus quem a formou, foi Deus quem a pensou, foi Deus quem lhe deu identidade. Você não é fruto do acaso, você não é um detalhe da história. Você, mulher, é parte do projeto divino. E eu diria, parte essencial, parte que sustenta toda a estrutura. A costela é responsável por sustentar a estrutura integral do nosso corpo. Assim é você. E assim como as costelas protegem o coração, Deus também protege aqueles que caminham dentro do propósito que Ele estabeleceu. Que neste dia tão especial, 8 de março, cada mulher possa lembrar quem ela é diante de Deus. Que cada mulher possa entender que a sua vida tem valor, que a sua presença tem significado e que a sua história tem propósito. Mesmo quando o mundo não vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém reconhece, Deus reconhece. Mesmo quando o trabalho é silencioso, o céu está atento. Porque desde o princípio, Deus escolheu trabalhar com aquilo que sustenta a vida. E muitas vezes, aquilo que sustenta a vida se chama mulher. Portanto, nós sabemos que no silêncio da sua força, na profundidade da sua fé e na grandeza do seu amor, a mulher revela uma das maiores e mais belas obras da criação de Deus. Ou seja, alguém capaz de sustentar vidas, de transformar histórias e de iluminar o mundo, mesmo quando ninguém percebe que é dela que vem a luz. Resta-nos dizer: Feliz Dia Internacional da Mulher.